Já na narrativa, ele já altera. Ele fala assim, ó, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu. Moisés não mandou. Moisés permitiu. Há uma grande diferença entre mandar e permitir, né? Mandar é quando vem uma ordem, né? É uma questão de obedecer ou não. Permitir significa que ainda que a pessoa faça, ainda que na origem não foi prescrito, mas por causa de situações e circunstâncias, aqui Jesus coloca dureza de coração, se bem que Ezequiel, né, no capítulo 34 fala a respeito da dureza de coração, que o Senhor está mudando, né, o coração de pedra e colocando coração de carne, né? Então até nisso, né, aquilo que poderia, vamos dizer assim, permitir o divórcio, se for na origem, novamente, agora no livro do profeta Ezequiel, até nisso, mas mesmo assim Jesus está ponderando, tá? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. E aqui mais uma vez ele fala, não foi assim desde o princípio, ou seja, casamento é aliança. Se é aliança, tudo que diz respeito à aliança tem uma origem. Eu vou te dar um exemplo. Agora não preciso ler mais. Esses dias todos nós estamos lendo a palavra, eu estou citando textos. Então eu vou te dar um exemplo. O batismo nas águas é um elemento que diz respeito a uma aliança. Outro exemplo, a Santa Ceia do Senhor é um elemento que diz respeito à aliança. Esses elementos que fazem parte da nossa relação, do nosso convívio com Deus, no nosso cotidiano, e ao mesmo tempo do nosso convívio entre nós, na nossa comunhão, como corpo de Jesus Cristo, como comunidade, né? Então, esses elementos, eles não podem ser violados. E são elementos que, por incrível que pareçam, nos unem como cristãos. Então você pode ser mais adepto à cultura mais histórica tradicional, você pode ser adepto mais à cultura neopentecostal, pentecostal, você pode ser adepto às comunidades, você pode ser adepto, desculpe, né? Mas falando do cristianismo em geral, você pode ser mais adepto à linha de raciocínio, à tradição católica, apostólica romana, né? Ou a católica ortodoxa, ou a católica lá, dos russos, ou os anglicanos, os luteranos, os metodistas e todos os outros. Mas você perceba o quê? Que alguns elementos, eles são, por incrível que pareça, por uma obra do Espírito Santo, eles são observados até hoje, não é? Não importa a maneira com que se faz, né? Se o batismo por imersão, por aspersão, se é quando criança, se é quando adulto, mas tem batismo. Em todos esses, vamos dizer assim, em todas essas facetas do cristianismo tem o batismo. A Santa Ceia, mesma coisa. Não importa se você chama de Eucaristia, de Ceia do Senhor, ou como eu chamo de Santa Ceia, ou né, o partir do pão, ou a celebração simbólica, né, da mesa de Cristo. Não importa o nome que se dá. O sentimento é o mesmo. Pelo menos deveria ser, porque é isso que nos une. Por exemplo, aquilo que o Senhor fala a Abraão, lá no tempo lá de Melquisedeque, lá no começo da Bíblia, sobre o dízimo, sobre a oferta. Por quê? Porque são práticas, elementos, né, que devem necessariamente serem observados. Se uns concordam mais, uns concordam menos, alguns discutem, infelizmente, alguns da nossa parte até desprezam essa prática, né? Que é uma prática que tem como resultado os benefícios do Senhor, né? Mas enfim, mas que existe a conversa, a discussão, e alguns observam até os dias de hoje, com certeza.
Então, é nessa linha de raciocínio que eu estou pensando com você sobre o casamento. Então, quando alguém fala, vou me casar, por mais distante que esteja dos princípios da palavra de Deus, do próprio Senhor, quando ele fala, vou me casar, o casamento por si só, a instituição, ela já é divina. Como alguém vai falar, vou comer um pedaço de pão e tomar um cálice de suco de uva ou de vinho. A mesma coisa. Eu entenda menos ou mais, eu estou sendo remetido à lógica espiritual, né, do corpo de Jesus Cristo, do sangue do Senhor Jesus Cristo. Claro, simbolicamente falando. O casamento é exatamente, tem o mesmo valor. Então, se o casamento tem o mesmo valor, ele precisa ser observado conforme a essência, conforme a origem. Por isso que Jesus fala, então vamos à origem. O que disse o Pai a respeito desse assunto? Claro que Jesus não fala com essas palavras, mas a gente está pensando a respeito. O que diz o Pai sobre esse assunto? Aí ele vai lá no capítulo 2 de Gênesis, deixará o homem pai e mãe, se unirá à mulher e serão uma só carne. Pronto. É esse a origem. É por isso que você e eu, quando nós ensinamos a palavra de Deus, né, às vezes, e principalmente geralmente aos jovens, né, a gente fala a questão do sexo. E o que significa sexo, né? Aos olhos divinos, aliança estabelecida pelo sangue, né? Pelo sêmen, né? Então, não é porque um jovem vai conhecer uma outra jovem hoje, ou amanhã, depois, aí se deita com ela e tudo, se deita com ele. Aos olhos espirituais, aos olhos divinos, isso é um casamento. Então, hoje em dia, os jovens, aos olhos divinos, casam e descasam muitas vezes, com certeza. Porque a prática do sexo é uma coisa dentro da nossa sociedade, dentro da nossa geração, algo comum. Né? Já falei aqui, infelizmente, creio eu, pelo menos é o que eu creio, que muitas das iniciações sexuais dos jovens, infelizmente, são praticados na própria igreja. Não na igreja, dentro da igreja, mas os componentes, os líderes dos jovens, o pessoal do louvor, né? Enfim, não preciso falar muito aqui, que todos nós sabemos o que acontece. Então eu preciso o quê? Levar o meu entendimento à origem. Como que Deus vê? E eu sempre pontuo com você todos os dias, eu quero aprender do caráter de Deus. Eu não apenas quero aprender da palavra de Deus, mas eu quero que a palavra de Deus me leve a conhecer mais o Senhor, né? Não apenas a letra escrita, mas o sentimento da letra, do porquê foi escrita. Então, o casamento é exatamente essa instituição. E vou já para o final, porque senão eu fico falando e aí a gente não muda de assunto. Então, o valor do casamento no tempo de que Deus estabeleceu. Preste atenção. Você sabe na palavra de Deus que Abraão, e a gente já leu aqui muitas vezes, Abraão, quando estava na sua peregrinação, ele foi por terras que as pessoas, né, ficavam olhando Sara de maneira diferente, porque Sara era uma mulher bonita, já expliquei para você, do biotipo de uma mulher judia, como Sara, né, como mãe dos judeus, né, e as mulheres que estavam ao redor, né, que eram de corpo, de um organismo, né, de um biotipo retilíneo, e Sara era de um biotipo mais curvilíneo, era mais vistosa aos olhos humanos, aos olhos dos homens. Então, quando Abraão está passeando na sua peregrinação pela terra, ele diz a Sara, vou falar que você é minha irmã, para que não me matem. Veja o valor do casamento.
Nós sabemos que o valor do casamento ao Senhor Deus, ele é tão importante que ele se sobrepõe ao valor do quarto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra, né? É o primeiro mandamento com promessa. Então Deus pega o mandamento com promessa e fala, agora deixará pai e mãe, se unirá à mulher e serão uma só carne. Ou seja, se sobrepõe, porque obviamente essa família que o homem ou essa mulher honravam, agora eles vão se tornar, né, vamos dizer assim, formadores de outra família. Eles vão constituir outra família. Olha o valor que Deus dá ao casamento. Qual é a consistência, qual é a profundidade dessa aliança? Agora vamos ao valor da sociedade, daquilo que estava acontecendo naquela cultura, naquela região. Ele diz assim, eu vou falar que você é minha irmã, porque senão vão me matar. Ou seja, vamos entender, interpretar de maneira didática esse sentimento de Abraão, que depois Isaac também tem o mesmo sentimento em relação a Rebeca. O mesmo sentimento. Então é o seguinte, aos homens da cultura, não estou falando nem tementes a Deus, aos homens da cultura, da geração da época, o casamento era tão importante de que era melhor matar alguém, cometer um homicídio, para ter aquela mulher liberada, do que tomar aquela mulher casada. Era melhor tomar aquela mulher viúva. Então o homicídio ficava abaixo do valor de um casamento. Então é melhor matar. E aí eu tenho a mulher liberada para eu tomar a mulher, que é exatamente o sentimento de Davi. Que é o sentimento de pecado, errado, mas foi o que ele fez, não foi? Ele, para tomar Betseba, e ele tomou Betseba, o que veio à mente dele culturalmente falando? Eu vou matar o marido dela, pronto, resolvi o problema. Aí eu vou poder tomar essa mulher sem cometer adultério, sem infringir a aliança do casamento, sem quebrar, ser um instrumento de quebra da aliança do casamento. Então veja o valor que o casamento tinha naquela cultura e o valor que tem o casamento hoje. É completamente diferente. Mas eu preciso entender a essência. Então isso é muito importante para que quando você estiver pensando sobre casamento, né, e daí é discutível, né, o segundo casamento, depois do divórcio, porque é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, né? Muito bem trabalhada, e como diz a terapia, eu preciso viver pelo menos todo o luto, né, da separação. A terapia chama isso de luto, quando você muda de ciclo, né? E você tem que abrir ciclos e fechar ciclos. Então é preciso trabalhar muito isso, porque a gente percebe que as coisas estão assim, né? E dentro, agora não estou falando do lado de fora, estou falando do lado de dentro. E isso está sendo um instrumento tão banalizado que você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Exatamente por causa disso. É a contaminação do mundo lá fora invadindo preceitos, né? Institutos estabelecidos pela palavra de Deus com muito mais profundidade e com muito mais valor. E o casamento é um deles. Então o que Jesus está falando é o seguinte, e vou terminar aqui, diz assim, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, e casar com outra comete adultério. Por que Jesus está falando isso? Tem que ser uma coisa muito importante. Por quê? Porque eu preciso observar a aliança, eu preciso trabalhar a aliança, e trabalhar uma aliança exige trabalho, exige responsabilidade, exige maturidade. Eu preciso entender que o Deus a quem eu sirvo é o Deus da reconciliação, né? Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar.
Aí os discípulos falam, então é melhor não casar, porque o casamento é uma instituição muito séria, contrário àquilo que estava acontecendo no tempo de Jesus. Os homens repudiavam suas mulheres por nada. Mulher ficava mais velha, ele já trocava por uma nova. E eles se utilizavam, eu já falei agora esses dias para você, eles se utilizavam da escola de Léo para poder proporcionar isso. E era normal o fariseu casar e descasar. E era muito comum mulheres morrerem à beira do caminho de fome, de inanição, de tantas mulheres que não tinha outra alternativa que era se prostituir para poder sobreviver. Então, Jesus está num ambiente onde o casamento estava muito depreciado, muito banalizado em relação à origem. Tá? Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Então, Jesus está até valorizando, entre aspas, em alguns casos, é melhor ficar solteiro. É claro que o celibato, né, é uma questão muito pessoal. Porque há eunucos de nascença, outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, o admita. Eu não vou entrar nessa área dos eunucos agora, aí depois a gente conversa a respeito, mas eu quero deixar um texto que diz assim, Provérbios 30, de 18 a 19, diz assim, há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que eu não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Por que o caminho do homem como uma donzela? Aí vai nos remeter aquilo que eu falei no primeiro dia sobre o casamento, né? O caminho do homem como uma donzela. Por quê? São seres completamente diferentes. De uma cosmovisão, de sentimentos, de características completamente diferentes. Mas no Senhor, numa aliança estabelecida pelo Senhor, lá em Gênesis, né? Antes do pecado do homem, o Senhor já havia estabelecido essa aliança. Quando ele se propõe a viver, com certeza haverá uma manifestação da graça do Senhor maravilhosa e esse casamento será possível, será saudável e será vitorioso. Então, é esse o casamento que o Senhor propõe e que o Senhor alimenta e que o Senhor abençoa e que tem resultados maravilhosos, né? Para os cônjuges, para a sua futura família, seus filhos e, como eu já falei, alguém já disse, o maior problema da humanidade é a saúde da família. E eu declaro até os dias de hoje, o maior problema, infelizmente, da igreja também é a saúde da família. Infelizmente. Não precisaria ser assim. Mas as igrejas estão no nível que estão exatamente por causa do ruir, por causa da fragilidade de suas famílias.